Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de gerenciamento de projetos. Meu nome é Maurício Angeloni. Estamos iniciando a semana 3 e abordaremos os métodos de gestão nesta semana. Tá? Bom, o que é método de gestão de projetos? Os dicionários eles definem método como um procedimento, um sistema ou um processo organizado, lógico e sistemático, né, ordem, lógica ou sistema que regula determinada atividade, né, ou ainda modo de agir, conjunto de regras e princípios, tá? Método de gestão de projetos, então, é um conjunto de princípios e ferramentas para gerenciar o ciclo de vida do projeto no nível operacional, né? Uma linha de conduta, né? Também posso dizer, né? Para levar o projeto aí do início ao fim, né? Um modelo de gestão tem o mesmo sentido, assim como referencial, framework, metodologia. Tá? Bom, quais são, né, os métodos de gestão de projetos? Tá? Há vários métodos de gestão de projetos e cada um deles tem variações. A maior parte dos métodos se agrupa em duas famílias, tá? A família dos métodos preditivos e a família dos métodos ágeis. Então, os métodos preditivos eles enfatizam o planejamento de todo o projeto antes de iniciar. Os métodos ágeis, eles focam na gestão do ciclo de vida do desenvolvimento do produto, né? Tem também a gestão simplificada de projetos, né? Que é um conjunto de poucas ferramentas e processos elementares de planejamento, organização, execução e conclusão, tá? Ou a gestão de projetos experimentais, tá? Usada em projetos com duração, né, e produto final difíceis de estimar e planejar. Tá? Muitos ainda citam também o Kanban, né? É um sistema de sinalização de progresso na execução das atividades. Não chega a ser um método em si, né? É uma ferramenta de apoio a qualquer um dos métodos citados anteriormente, né? A gestão incremental também do ciclo de vida, né? Que é um conceito que implica, né, no desenvolvimento de um produto por meio de incrementos entregues um a um. Tá? Todos os projetos eles são incrementais à medida que o produto ele é desenvolvido progressivamente. Tá? Bom, métodos preditivos, né, ou tradicionais. Então, o fluxograma, né, que está sendo apresentado nesse slide, né, é o essencial dos métodos preditivos, né, planejamento do produto, planejamento do escopo, planejamento do tempo, dos recursos, dos custos, a execução do projeto propriamente dito, a entrega, né, do produto, né, ou seja, o resultado final, o entregável, né, e a conclusão do projeto. Tá? Então, os métodos preditivos, também chamados de métodos tradicionais, isso porque eles se desenvolveram associados às áreas de aplicação mais antigas na história dos projetos, né? A área da construção, engenharia naval, indústria, mecânica, entre outras áreas mais antigas. Né? E como o nome sugere, pressupõe planejar todo o projeto antes de iniciá-lo. Então, todo esse planejamento, né, ele é feito, tá, antes de você iniciar, colocar, né, o projeto em execução propriamente dito. Né? A ênfase ela está então no planejamento de todo o esforço necessário para entregar o escopo do projeto, né, de modo a assegurar a visão completa de todos os entregáveis antes que a execução seja posta em marcha, né, seja colocada em ação. Tá? O método preditivo também pressupõe documentação, né? Ou seja, tudo o que for planejado é documentado para sustentar os processos, né, de execução e controle, tá, do projeto. Tá? Neste caso,
tá? Dos métodos preditivos ou tradicionais, né? Pode haver aí sobreposição de processos gerenciais, tá? Então, o planejamento de um projeto preditivo, ele não é totalmente distinto de sua execução. O processo de planejamento, ele também não é confinado a um único momento específico do projeto. Tá? O processo de planejamento ele é contínuo e anda em paralelo com o processo de execução. Antes, né, que termine uma fase do ciclo de vida, a próxima fase pode ser iniciada, assim como numa construção, né, de uma casa. Né? Sempre elementos para que uma nova fase comece quando a anterior ainda não chegou ao fim. Né? Por exemplo, na construção de uma casa. O terreno ele pode ser preparado, né? E alguns materiais podem ser comprados enquanto a planta ainda está sendo finalizada. Ou então pode-se começar, né, os ensaios de uma peça de teatro, tá? E fazer a divulgação enquanto os cenários ainda estão sendo montados, modelados. Né? As fases em andamento ou mais imediatas, elas contam com provisões mais detalhadas do que aquelas que estão mais distantes no tempo. O detalhamento progressivo dos planos, à medida, né, que novas fases se aproximam, chama-se de Rolling Wave Planning, ou planejamento em ciclos, ou planejamento em ondas. Tá? Bom, os métodos ágeis, né, são um pouco diferentes, né? O fluxograma desse slide apresenta, então, o essencial dos métodos ágeis, né, que é basicamente uma lista aí de produtos, né, ou especificações de um produto, né? A partir dessa lista é feita uma priorização, tá, das entregas, é feito o planejamento da primeira entrega, a execução da primeira entrega, né? E é um processo interativo, né? Em que você vai a cada fase, a cada entrega, número um, dois, né? N entregas, né? É feito o planejamento, é feita a execução, né? Até a conclusão final do projeto. Tá? Então, os métodos ágeis, eles enfatizam, né, o desenvolvimento e a entrega, né, dos produtos em detrimento da documentação e planejamento exaustivo. A comunicação é constante entre as partes interessadas, principalmente entre a equipe, o cliente e os gestores, produzindo um mínimo de plano de escopo e atividades, assegura que o projeto realize e entregue os produtos esperados. Tá? Os métodos ágeis eles foram desenvolvidos para lidar com projetos de desenvolvimento de software, né, para superar as dificuldades dos métodos preditivos, né, que se passava planejando, né, muito tempo, e quando se entregava, quando era entregue o software, ele não atendia às expectativas, né, dos clientes. Tá? Especificamente, os métodos ágeis eles surgiram como uma antítese, tá, de um método preditivo chamado waterfall, modelo em cascata. Né? Os projetos de desenvolvimento de software e desenvolvimento de sistemas de informação, de modo geral, eles entregam diversos produtos ou partes de um produto dentro de um sistema mais complexo. Né? Esses produtos podem ser desenvolvidos e entregues um a um, né? Sem que seja necessário esperar o final do projeto para entregar o sistema completo. Né? Você pode ir entregando semana a semana, né, novas funcionalidades, né, e que já podem ser colocadas à prova. Tá? Não precisa esperar todas as funcionalidades estarem implementadas para entregar apenas no final o produto completo. Então você pode ir entregando por partes que funcionam, né, entregáveis que são funcionais. Tá? Então, com os métodos ágeis, é possível entregar os produtos ou as partes desses produtos. Tá? Ao final do ciclo de vida, o produto ele estará completo. Tá? Embora a sua aplicação original esteja nos projetos de tecnologia da informação, os princípios ágeis eles podem ser usados em qualquer tipo de projetos. Tá? Os métodos ágeis eles receberam a influência da ideia, né, de produção enxuta, o Lean Production, né, o Lean Manufacturing, né, da Toyota, cujo princípio fundamental é o combate ao desperdício. Tá? Para os criadores dos métodos ágeis, então, o excesso de planejamento é o desperdício a ser, tá, combatido. Né? Temos aí, tá, algumas guias, né, de gestão de projetos. Tá?
um guia ou um referencial de gestão de projetos, ele é um manual do usuário, tá? Que conduz o processo de planejar, de executar, de controlar e encerrar o ciclo de vida do projeto. O método é uma doutrina, o guia ele é um roteiro para se aplicar o método, tá? Um livro de instruções. Tá? Há diversas guias para a gestão de projetos. Em sua maioria são guias orientativas, tá? São guias orientadas para os métodos preditivos. Alguns são detalhados, outros são apenas diretrizes ou frameworks. Tá? As principais guias são a guia dos métodos preditivos, né, a guia do PMBOK, né, ou do PMD Pro, né, guias de métodos ágeis, tá, a guia do Scrum, né, entre outros, e a guia do Waterfall, método em cascata, né, que é o método preditivo usado em projetos de desenvolvimento de software, né, o antepassado dos métodos ágeis, né, que não tem ali uma guia formal, né? Bom, de forma geral, né, resumindo, né, essa aula de hoje, em que a gente viu os métodos de gestão, né, respondemos a pergunta: o que é método de gestão? Né, quais são os métodos de gestão de projetos? Então, a gente vê ali os métodos tradicionais preditivos, né, e os métodos ágeis. Né, os métodos se dividem nessas duas grandes famílias, tá? E um roteiro para a gestão de projetos ou as guias, né? A do PMBOK, tá? A do PMD Pro ou o SCAN, né? The Scrum Guide, né? Um guia para os métodos ágeis, dentre outros, tá, pessoal? Então, essa foi a aula dessa semana 3. Até a próxima semana. Um abraço a todos.